Sejam bem-vindos, pessoal. Na aula de hoje, nós falaremos sobre oratória. Em uma aula anterior, eu falei como montar os slides de uma boa apresentação. Nessa aula, é a parte mais importante da apresentação, que é como apresentar. É como ter uma linguagem corporal adequada, como ter uma voz adequada para prender a atenção. E vocês vão aprender comigo nessa aula que esse é o componente principal da apresentação. Meu nome é Danilo Quadros e nessa aula os objetivos são você aprender a importância de apresentar bem, você entender o protagonismo da linguagem corporal e da voz e você aprender a controlar o nervosismo para continuar fazendo uma excelente apresentação. Por que eu devo falar bem, Danilo? É uma pergunta que me fazem com frequência. O primeiro ponto é, quem não é visto não é lembrado. Isso a gente sempre fala no 7º ano. Eu posso delongar aqui sobre a importância do marketing digital, mas hoje em dia a maioria dos médicos já entenderam isso muito bem, a importância do marketing. No passado isso pode não ter sido tão importante para os médicos. Falar bem é fundamental para que você seja reconhecido, para que as pessoas tenham uma boa impressão de você. E isso é marketing. Falar bem vai te ajudar também na produção do próprio marketing digital, seja fazendo vídeos, reels, abrindo stories. Falar bem vai te ajudar a apresentar em congressos, trabalhos, como professor de faculdade. E vai ser responsável também pela visão que os outros colegas, os professores têm de você durante sua graduação. Como você apresenta um TCC, como você apresenta um trabalho, tudo isso forma no imaginário daqueles que estão ao seu redor a imagem que eles têm sobre você. Perceba que aquele professor que você gosta, aquele professor que você admira, aquele professor que você quer ser igual, ele domina a oratória, ele fala bem, ele apresenta bem. E é essa aula boa dele que faz você querer ser igual. Não é isso mesmo? Por último, uma boa oratória é fundamental na relação médico-paciente. Quando você fala bem, tanto numa apresentação, num trabalho, isso constrói o carisma, depois vocês vão assistir a minha aula de carisma, constrói o carisma do poder. É um componente do carisma que você é visto como uma pessoa poderosa, uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem autoridade. Um professor seu que fala bem, ele é considerado por você uma autoridade naquele assunto. Na relação médico-paciente, esse componente do carisma é fundamental. Como é que o médico vai operar com você ou vai seguir uma recomendação clínica sua se ele não enxerga você como uma autoridade no assunto? Então, falar bem na relação médico-paciente também é muito importante. A postura sua na relação médico-paciente é muito importante. Então, esses aí são alguns detalhes da importância da boa oratória na consulta médica. Danilo, existe algum método para falar bem? Não existe um método que você assista um curso, assista a aula do Danilão e já vai sair falando bem. O objetivo de qualquer curso de oratória, que na minha opinião, essa aula aqui, ela já substitui qualquer curso, então não acho que existe uma necessidade de você assinar um curso, é pegar essa aula aqui que eu estou lhe dando, que ela dá o pontapé, as dicas, as bases de uma boa oratória, e você ir treinar. O mais importante é o treino. Perceba, você já deve ter visto isso, um influencer de Instagram, pega os vídeos mais antigos dele e compara com os vídeos atuais. Quando alguém vai começar no Instagram falando, os primeiros vídeos são um lixo. É normal. E é o fato dela ter se exposto e falando que torna ela fluente naquilo. Quanto mais você conseguir falar, mais você se tornará fluente e a sua oratória se tornará melhor. Então, o principal é treinar. O objetivo dessa aula é te dar a base para que você utilize ela e se você puder assistir essa aula sempre que você for ter uma apresentação importante, melhor ainda. Eu tenho um aluno meu que foi fazer uma aula
apresentar um trabalho oral no congresso de neurocirurgia, e aí ele pegou essa aula assistindo no dia anterior, e ele filmou a aula, eu vi, ele usando as dicas dessa aula, ficou excelente. Assiste hoje, mas na primeira oportunidade que você tiver de apresentar, de se expor, você vai fazer. É assim que se aprende. Se você tem um Instagram de produzir conteúdo de medicina, ótimo, você está treinando. Por mais que aquilo não vire um negócio, ou que tem uma hora que você se canse, nunca foi perda de tempo. Você estava desenvolvendo habilidades importantes para você no futuro. Danilo, legal, eu entendo a importância do falar bem, só que eu fico muito nervoso, né? Então é por isso que eu fiz isso aqui, esse slide aqui para vocês. O ponto é controlando o nervosismo, né? Como é que eu vou controlar? O principal ponto de nervosismo de vocês é a timidez. Eu já falei isso aqui em algumas outras aulas, que a timidez é maléfica e você tem que vencer ela. A timidez, ela surge da sua preocupação com o que os outros vão pensar de você. Isso é péssimo, porque tira a oportunidade de você, coloca você para fazer as coisas que você não quer fazer e impede você de alcançar as coisas que você quer. Quando você está fazendo uma apresentação, a sua preocupação tem que ser com o ouvinte, com aquele que você está apresentando. Se sua preocupação for maior com o ouvinte do que com o que vão pensar de você, não tem por que ter timidez. Eu, por exemplo, qual é o meu objetivo aqui? Eu estou preocupado em ser claro com vocês. Eu quero que vocês amanhã façam uma apresentação perfeita. Quando eu estou pensando dessa forma, eu estou pouco me lixando se vocês estão achando minha camisa, sei lá, meio amassada, ou estão me achando meio gordo, ou esse bigode está horroroso, Danilo. Não me importa. Porque a minha preocupação aqui é dar uma boa aula para vocês. E é assim que se vence a timidez. Outro ponto importante para controlar o nervosismo é uma recomendação que eu vou fazer de um TED Talks. Coloca lá no YouTube. TED Talks Amy Cuddy, que é essa autora. Ela fala sobre essa dificuldade que a gente tem de fazer uma apresentação. De a gente ter uma síndrome de impostor em determinadas situações. E como vencer isso. Esse é o objetivo do TED Talks dela. E ela fala lá de você adquirir algumas posturas antes de determinadas situações. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação, você vai para uma entrevista, você fingir que você está seguro te ajuda a ficar seguro. Você fazer posturas corporais de dominação ajudam você a dominar a situação. Então ela recomenda que você faça lá a Mulher Maravilha, que você faça, esse aqui é o que me entende, é o Gabigol, né? Quando você faz essas posturas, você entra mais confiante. Eu recomendo para os meus mentorandos, quando vão fazer entrevista de residência, que eles vão para frente do espelho e façam o Gabigol lá, façam a Mulher Maravilha. Porque existe uma diminuição, tem estudos mostrando isso, diminui um pico de cortisol que tem, aumenta o pico de serotonina, você se sente mais confiante e você domina melhor a situação. Sua postura muda. Se você vai antes da entrevista e você fica meio assim, ó, e depois entra na entrevista e você fala assim, dessa forma aqui, encolhido, ombro para frente, peito para dentro, baixinho, olhando para o chão. É uma impressão completamente diferente da que você pode passar se você tiver uma linguagem corporal aberta. Então, você tem que fazer esses exercícios da Amy Cuddy antes das apresentações também, não só antes de entrevista. Outro ponto fundamental para você controlar seu nervosismo é você identificá-lo. Você percebeu que você está nervoso, que você está tremendo, está mexendo a perna, batendo a perna, ou está fazendo um maneirismo, um tique, alguma coisa? Você, estou nervoso. Para. Respira. Diminui o pace da sua apresentação. E volta. A gente tem a impressão de que essa pausa, essa respirada, é um tempo enorme que todo mundo se dispersou. Ao contrário, eu vou mostrar daqui a pouco que é inclusive um recurso para você prender melhor a atenção do seu ouvinte. Então, identificar o nervosismo te ajuda a controlá-lo. Trate a sua apresentação como uma conversa. É uma conversa natural. Você está passando um conteúdo ali para aquele que está ali com você.
Isso torna mais fácil também, é um exercício para você melhorar. E por último, né, você treinar a apresentação. Principalmente em apresentações mais curtas, você pegar um dia anterior e treinar ela 1 ou 2 vezes. A gente se preocupa muito com o conteúdo que a gente vai dar, estuda vários livros, vários artigos, faz uma revisão bibliográfica enorme, mas a gente se preocupa muito pouco com a forma como a gente vai apresentar. Então a gente gasta um tempo absurdo fazendo revisão bibliográfica, estudando um tema e não treina uma só vez a apresentação que a gente vai dar no dia seguinte. Eu vou falar sobre a importância disso daqui a pouco. Tem um professor meu que ele é catedrático, faz uns 5 apresentações por ano. E uma vez eu viajei para um congresso de neurologia com ele, quando eu era estudante, e falei, doutor, vamos lá tomar uma cerveja, aqui véspera do congresso. Ele falou, Danilo, amanhã eu vou apresentar, não posso sair com vocês hoje. Eu fiquei espantado com aquilo, porque eu falei assim, pô, ele apresenta 5 vezes por ano, o cara domina tudo. E no dia seguinte ele veio impecável, deu uma aula absurda, muito boa, todo mundo no congresso aplaudindo de pé. Mostrando a importância que tem, mesmo para uma pessoa experiente, a importância do treino. E você pegar aquela apresentação, destrinchar ela, fazer tudo padrão. Então treinar te ajuda a saber conhecer seus slides, conhecer cada ponto, diminui os maneirismos, porque você sabe o que vai falar em cada parte da apresentação. Então, quando você vai apresentar, a nossa apresentação ela se divide em 2 partes, o conteúdo e a forma. O conteúdo é justamente essa parte que a gente se preocupa muito. Você vai fazer uma apresentação sobre insuficiência cardíaca, você fica estudando lá, vou falar tratamento, diurético, vou ficar falando sobre cabeceira elevada, vou ficar falando sobre fisiologia cardíaca, a gente se preocupa com tudo isso, mas a gente não se preocupa com a forma com que vamos falar. Existe um estudo do Albert Mehrabian que ele fala, que ele tenta graduar a importância das palavras, do tom de voz e da linguagem corporal. Estudo de metodologia bem duvidosa, né? Não dá para confiar, mas eu acho ele bem ilustrativo, então eu sempre coloco ele nas minhas aulas de oratória. Ele fala que 7% do conteúdo que a gente está passando vem das palavras, 38% do tom de voz e 55% da linguagem corporal. Ou seja, se você quer passar uma mensagem entusiasmada, o Brasil ganhou na Copa, mas você passa assim, ó, cara, você viu que o Brasil ontem ganhou a Copa e tá todo mundo muito feliz lá em casa, foi uma festa enorme. Se você apresentar dessa forma, com incongruência total entre o que você fala e a sua linguagem corporal, a sua mensagem ela não consegue ser passada. É esse o teste que o Albert Mehrabian percebeu. Então, é importante você treinar o que falar, você usar a linguagem corporal a seu favor. Então, o objetivo dessa aula principal é esse, como é que deve ser a linguagem corporal em uma apresentação, como é que deve ser a voz. Eu vou trazer primeiro os pontos de linguagem corporal, que é aquele que é mais importante. E essa aí da foto, do slide, é justamente a Amy Cuddy que eu citei, do TED Talks, que eu espero que vocês assistam, hein? A Amy Cuddy, ela fala muito da importância desse Open Body Language, que é essa capacidade de abrir o peito para frente, pés fixos no chão, ombro para trás, entendeu? Olhar do alto à plateia. Isso passa segurança, passa uma imagem de dominação, de autoridade no assunto. É completamente diferente de se alguém apresentar assim para você, ó, bota a mão no bolso, ombro para frente, peito para dentro, falando baixo, olhando para o chão. Parece que a pessoa está tímida, que não sabe, não olha no olho de ninguém na plateia, fica com o olho meio perdido. E aí ela vai falar uns maneirismos, vai ficar pensando e não sabe o que vai falar a seguir e pode, né? Entendeu? É completamente diferente. Então, quando você, só de usar a linguagem corporal, Open Body Language, né, que é isso que eu estou falando, já ajuda você nas outras coisas também. Já ajuda você a se sentir mais seguro, como eu falei. E a sua voz muda com a sua linguagem corporal junto. Então,
o que é o Open Body Language? Pés fixos no chão, doutor. Peito para frente, ombro para trás. Abrir os braços na posição. Eu vou falar que a maior parte do tempo as mãos vão ter que ficar numa caixa. Mas você pode usar, quando você vai exemplificar alguma coisa, utilizar essas mãos abertas, mostrando que você está aberto à plateia e não fechado à plateia. Braço cruzado é fechado. Mão dentro do bolso, fechado. Mãos disponíveis, aberto. Tá certo? É muito importante esses pés fixos no chão. Os pés fixos, os pés têm que ficar na altura do seu ombro e fixos. É muito comum a pessoa ficar assim, ó, pendendo para um pé ou para o outro pé, entendeu? Assim, meio solto. Não dá para ver meu pé aqui, mas você percebe que eu estou em cima de uma perna só. Eu fico torto. Então você vai ficar em cima dos dois pés. É importante também que suas mãos fiquem em uma caixa. Essa caixa é uma caixa imaginária que vai passar dos seus ombros, paralelas aos ombros aqui do lado e na altura da sua cintura. A maior parte da apresentação, sua mão tem que ficar aqui, ó. Óbvio, quando você vai falar de alguma coisa do passado, uma coisa do futuro, uma coisa grande, fazer a Open Body Language aqui que eu falei, você vai abrir essas mãos e elas vão sair um pouco da caixa. Mas na maior parte do tempo, elas têm que ficar aqui, ó, disponíveis, tá certo? E utilizando elas. Elas são muito úteis na sua comunicação. Quando você deixa elas soltas, você acaba utilizando os recursos adequados. Você deve sempre ficar de frente para a plateia. É um erro comum, né? A gente sabe, é aquele cara que fica lendo o slide aqui atrás. Fica olhando para cá, fica de costas para a plateia. Então, sempre de frente. Né? No máximo você vai olhar o seu slide e vai continuar falando aqui, entendeu? Mas tem que estar de frente para a plateia. Evite, como eu falei, mão nos bolsos, braços cruzados, movimentos repetitivos. Tem gente que fica com a caneta, ou mexendo no cinto, ou no relógio, ou olhando a hora. Cabelo assim, né? A moça fica aqui rodando o cabelo aqui, ó, na ponta do cabelo. Não, então evite movimentos repetitivos. Mostra que passa a mensagem de que você está nervoso. Eu falei de linguagem corporal e agora eu vou falar sobre a voz. Como é que eu devo me comportar? Como é que minha fala deve se comportar? O primeiro ponto é você não falar nem rápido demais, nem devagar demais. Muito rápido que ninguém vai entender nada que você fala. Se você falar muito rápido, se atropelar, ninguém vai entender nada. É ruim. Devagar demais também é ruim. Mas se você for escolher um pace, eu escolheria um pouco mais devagar do que rápido. Apesar do meu próprio pace ser rápido, eu falar rápido, falar devagar permite você pensar no que você vai falar a seguir. A pausa, ela é importante. A gente tem uma impressão de que quando a gente fala muito pausado e muito lento, isso pode tirar a atenção da plateia. Mas se esse recurso for utilizado de maneira adequada, passa até uma mensagem diferente. Prende mais a atenção. Cria uma ansiedade pela próxima frase da plateia. Vocês conseguiram perceber isso? Quando eu pauso e falo lentamente, você fica esperando o que eu tenho a falar a seguir. Isso é um recurso muito útil para que você prenda a atenção em momentos específicos da sua apresentação. Então, nem devagar demais, nem rápido demais. Se for escolher um ali, eu ficar um pace um pouco mais lento, porque permite você pensar. Evita mais os maneirismos, que é aquele aquele na, quando você está pensando na próxima fase. O ponto 2 é aprender a pausar e respirar. Então, em vez de você falar assim e ficar pensando que na próxima frase que você vai falar, né, você pausa, bicho. Evita esse maneirismo, né? Você pausa, respira. E aí continua. Não tem problema nenhum. A gente acha que essa pausa vai demorar 1 minuto na cabeça da plateia, mas não é. Você pode continuar, seguir o jogo, que é bom. Passa mais segurança até. Então, aprender a pausar e respirar. Alterar o tom de voz e a ênfase que você dá em cada palavra, algumas pessoas têm isso naturalmente. São bons apresentadores, dominam bem a voz, falam alto na hora certa.
Mas isso aí, cara, é treino. É importante? É importante, eu trouxe aqui para vocês. Mas é treino. Dar uma ênfase em algum ponto específico, chamar a atenção da plateia, falar alto em certos momentos, isso ajuda a aprender a atenção. E, como eu falei anteriormente, evitar esses maneirismos, esses vícios de linguagem. Toda vez que você percebe o seu vício de linguagem, um recurso útil para você perceber é você se gravar apresentando. Então, nesse treino que você vai fazer no dia anterior, você pode se gravar. Interessante isso. Porque gravar fica bem claro que você está falando ou né, que nem às vezes eu falo, eu às vezes erro e falo né. Então, você consegue perceber o erro, pausar, respirar e corrigir. Bem, então, tem gente que fala, né? Então, bom, bem. Isso é tudo maneirismo. Você tem que identificar, pausar e respirar. Por último, como falei anteriormente, é importante você treinar o texto. Quando você treina, você domina o slide, domina a sua fala, diminui os vícios e fala mais fluente. Então, você dá um pouquinho, você deu bastante importância ao conteúdo da sua apresentação, dá um pouquinho também de importância à forma como você vai apresentar ela. Treina pelo menos uma vez antes de apresentar. Eu sei como é, na graduação a gente faz um monte de apresentação para a liga, a gente fica o dia todo fazendo slide, quando for fazendo slide, revisando o conteúdo, quando acaba os slides, pronto, estou pronto para apresentar. E aí vai com Deus, né? Nem lembra mais os primeiros slides que você fez e nem lembra mais o que você produziu. Então, se você parasse 30 minutinhos para revisar, para treinar, isso melhoraria bastante a qualidade da sua apresentação. Por último, como é que deve ser a finalização da sua apresentação? O último slide. Geralmente eu faço um slide como esse que vocês estão vendo na tela. Eu boto o meu contato, o Instagram, o meu e-mail. Quando é uma apresentação pessoal, eu coloco lá o meu e-mail. Coloco uma foto, às vezes coloco uma frase. Mas o importante aqui não é isso. O importante é você evitar comentários autodepreciativos. Muitas vezes a gente termina a apresentação e fala assim: então, pessoal, é isso. Eu tinha vindo aqui falar um pouquinho sobre insuficiência cardíaca. Essa foi a minha apresentação. Como se você mesmo está depreciando a sua apresentação. Não, bicho, você tem que, no final da apresentação, tem que se comportar como se você, você é o próprio Steve Jobs. Você não deu uma aula, você deu um show ali. E aí você conclui. Pessoal, esse aqui é o meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem. Eu agradeço bastante o convite. Será um prazer estar entre vocês mais uma vez em breve. É assim que conclui uma aula. Então, espero que vocês coloquem tudo em prática aqui. E na próxima vez que vocês forem fazer uma apresentação, assiste essa aula de novo. Ou então consulta essas anotações que você fez. Nos vemos no próximo vídeo.